Que história tem para hoje? 18 de abril de 1882, nascia José Bento Renato Monteiro Lobato, grande escritor da literatura infantil. E por isso, esse dia também é o dia da literatura infantil. E Monteiro Lobato é uma figura polêmica. Ao longo de sua vida, ele escreveu belas obras e deu origem a um sítio imaginário onde surgiram vários personagens, como Narizinho, Pedrinho, Tia Anastácia, Tio Barnabé, Dona Benta, a Cuca, a Boneca Emília, o Visconde de Sabugosa e muitos outros personagens. O grande personagem Jeca Tatu, que ajudou numa campanha, inclusive, ligada à saúde pública, em tempos de pandemia da gripe espanhola, refletindo sobre a questão do caipira, trazendo elementos da natureza para se discutir a questão de uma cultura brasileira. Monteiro Lobato também foi um político ambíguo, ora visto como nacionalista, tradicionalista, mas desenvolvimentista. Em uma viagem aos Estados Unidos, ele voltou com a imagem de que o Brasil precisava se modernizar e ser parecido com aquele país. E daí ele passou a investir em indústrias de ferro, indústrias de aço, a buscar meios de abrir estradas. Para isso, ele se aliou a governos do final da República Velha e defendia aqueles governantes paulistas, até que, com a chegada de Getúlio Vargas, se tornou um seu grande opositor, momento em que ele se aproximou dos comunistas e foi, inclusive, criticado e teve boicote da Igreja Católica e de setores que o acusavam de ser comunista por sua amizade com Luiz Carlos Prestes. Recentemente, mesmo após sua morte, ele se tornou polêmica quando o movimento negro identificou traços racistas na obra As Caçadas de Pedrinho, em que a Tia Anastácia era referida como uma macaca de carvão. Mas há umas ponderações de que naquela época a maneira de se compreender o universo dos donos de fazenda, ele era um fazendeiro. Lá em Taubaté herdou da sua família uma grande fazenda que ele administrava. Havia pouco tempo que havia acontecido a abolição. Mas ele também, num outro conto, A Negrinha, ele denuncia os maus tratos às pessoas negras. Mas o seu pensamento é ambíguo e, com toda justeza, há que se fazer uma releitura dessas obras de Monteiro Lobato, assim como foi feito, com um processo que tramita na Justiça desde 2010, justamente pleiteado pelo movimento negro, pelo movimento acadêmico, que é importante que essas revisões aconteçam mesmo, porque estamos numa época em que o racismo é intolerável, a discriminação é intolerável, e assim há que se fazer uma revisão das obras de Monteiro Lobato, mas sem descartá-lo como um escritor importante para a literatura brasileira, para a literatura infantil, resguardado os seus traços conservadores e os seus traços que temos que discutir realmente para que ele não seja usado de forma inadequada. Viva a literatura infantil brasileira! Viva a criatividade brasileira! Viva o dia!